Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 22 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Dica de hoje é número 62, ainda sobre qualificação econômico-financeira. Essa é a fase mais difícil, né, na parte da documentação de habilitação, que as pessoas mais têm dúvida, tá? Então, vamos lá. A dica está: comprovação de capital social. Pergunto, tem que estar integralizado? Né? E essa dica ela vale tanto para os editais que exigem comprovação de capital social, né? Ou comprovação de um patrimônio líquido mínimo, porque o capital social, senhores, vamos lembrar que ele faz parte, é necessário saber o capital social para chegar no patrimônio líquido, tá? Então, isso aqui é uma dúvida que vale para essas duas exigências. Bom, capital social, integralizado ou subscrito? O que é que pode constar no edital da licitação, tá? Então, vamos iniciar aqui. O artigo 31, parágrafo 3º da Lei 866, prevê a possibilidade de que o edital exija que a licitante vencedora, né, se for um pregão ou a outra modalidade, que as licitantes comprovem possuir um capital mínimo ou um valor de patrimônio líquido mínimo que não pode exceder 10% do valor estimado da contratação, tá? Lembrando que é para caso de entregas futuras, obras e serviços. O artigo 69, parágrafo 4º da 14.133, mantém a possibilidade dos editais de licitação exigirem a comprovação de que a licitante tenha capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, também limitada a 10% do valor estimado da contratação para os mesmos casos, ou seja, entrega futura, obras e serviços. Só que o capital social, ele pode ser integralizado, que é aquele que foi realizado, efetivamente, já está disponível no patrimônio da sociedade empresária. Ela pode lançar mão desse valor para utilizar, não é isso? Ele pode ser uma parcela ainda não realizada, ou seja, está sendo integralizado, e aí nós vamos ter um valor subscrito, que é aquele máximo previsto lá, e ele pode já não estar disponível ainda, né? Está sendo parcelado. E a sociedade anônima ainda possui a previsão do capital social autorizado, pré-aprovado no estatuto. Então, eu vou diferenciar esses três, comparando, para que a gente possa saber qual é o entendimento do Tribunal de Contas da União em relação a qual desses três tipos de capital social pode ser exigido no edital da licitação. Bom, para fins de habilitação, que tipo de capital social é relevante? O integralizado, o subscrito ou o autorizado, no caso das sociedades anônimas? Como é que fica isso? Vamos lá. O integralizado ele já foi realizado, ou seja, trata-se de um recurso que está disponível para a sociedade empresária. Ele está, de fato, no patrimônio da sociedade e ela pode lançar mão desse recurso para quitar, dar conta das obrigações assumidas pela sociedade empresária. Tá? Por outro lado, podem haver parcelas ainda não realizadas desse capital social. Tá? E aí fala-se de capital social subscrito, o valor total de capital social previsto, tá? Lá no Estatuto Social, no contrato social da sociedade empresária. E aí a legislação ela não define um limite, quantas parcelas, um prazo máximo para que haja integralização do capital social. Então, pode haver um longo prazo previsto para que ele seja realizado, 24 meses, 36 meses, não tem limite. Então, senhores, ele não existe à disposição da sociedade empresária. Ele é um crédito em favor dessa sociedade ante aos seus sócios, tá? Bom, e aí qual é o terceiro tipo que eu falei, né? Capital social autorizado. As sociedades anônimas, tá? A lei permite que o estatuto das sociedades anônimas, né, prevejam aí uma pré-autorização
para elevação do capital social, tá? Já está previsto que ele pode elevar até um determinado patamar. Normalmente, para alterar o capital social, é preciso fazer uma alteração no estatuto, no contrato social aí da sociedade empresária. Mas as SAs já podem ter um limite, um primeiro limite superior ao capital subscrito, previamente autorizado. Ou seja, trata-se de uma medida administrativa para evitar burocracia com alteração de estatuto social, tá? O que vale é o que está subscrito, mas já tem uma autorização. Olha, se vocês quiserem aumentar esse capital social até o valor tal, já fica aqui autorizado pelos sócios, tá ok? Bom, então o autorizado, ele pode nunca se tornar realidade. O autorizado, ele não está no patrimônio da sociedade e não é um crédito exigível dos sócios, tá ok? Então, quando nós falarmos de sociedade anônima, para fins de licitação, o que vale é o que está subscrito e o que está integralizado, que é o que está realmente disponível. O autorizado, não, tá? Então, tomem cuidado quando forem conferir a documentação da SA, para não considerar, de repente, o capital social autorizado como se fosse o capital social integralizado ou subscrito, tá? Preste atenção. Bom, então, nunca vai usar o capital social autorizado, tá? Porque ele não existe, tá? Ele pode não se tornar uma realidade. Bom, então vamos ver agora o entendimento das Cortes de Contas, tá? O Tribunal de Contas da União e as demais cortes que seguem o TCU. Eu trago aqui o acórdão 1842 de 2013, tá? Existem outros acórdãos, mas esse aqui está didático para a nossa dica, tá? E tá lá no enunciado logo de cara. É indevida a exigência cumulativa de capital social mínimo e garantia de participação, né? Porque o caso em concreto ele tinha outros pontos para verificar. E aí vem a segunda parte, que é o que nos interessa. Sendo igualmente incabível requerer que o capital social mínimo seja integralizado, tá? Então, a primeira parte nós vimos na outra dica, que é acumular a exigência de capital social mínimo com garantia da proposta. Nós estamos aqui falando de Lei 866, né? 14.000 não tem mais garantia da proposta. Essa dica de hoje, ela pega essa segunda parte, que é requerer no edital comprovação de capital social mínimo integralizado, ou seja, já realizado no patrimônio da sociedade e à disposição dela. Não pode, tá? Esse é o entendimento majoritário. E qual é a fundamentação? A lei de licitação, no artigo 31, parágrafo 2º e 3º, embora ela permita a exigência de capital mínimo patrimônio líquido limitado até 10% do valor estimado da contratação, em nenhum momento a legislação estabelece a necessidade de que essa comprovação se faça sobre o capital integralizado da empresa, tá? Então, isso aí virou a jurisprudência consolidada no tribunal de que é indevida a exigência de capital social integralizar. E aí essa própria decisão, que ela é de 2013, ela cita um outro acórdão anterior de 2009, que é o acórdão 113, também do Tribunal de Contas da União plenário. E aí no final vem o voto determinando que seja retirada a exigência relativa a valor mínimo de capital social integralizado, uma vez que a lei refere-se apenas a patrimônio líquido ou capital social, sem entrar nesse detalhe de ser integralizado. Isso gera restrição. Mas, né, o objetivo é verificar a boa situação financeira da empresa. Então, a regra é, não podemos exigir. Mas será que tem alguma exceção? Temos exceção, sim. Fica de olho, porque você pode, no caso em concreto, se deparar com uma situação semelhante ao do acórdão 313 de 2008, tá? Que eu vou trazer aqui para vocês. Bom, não obstante terem sido mencionados, né, pelo diretor, 2 julgados dessa casa, o Tribunal de Contas da União, que defendem a impossibilidade de exigir capital social integralizado para comprovação de qualificação econômico-financeira da licitante. Entendo que, no caso concreto, sob exame, tal previsão do edital não configurou a exigência que ultrapassou o permitido no artigo 31, parágrafo 3º da Lei de Licitações, no caso aqui da 866.
Como assim? Ao contrário, vamos entender agora. Qual era a nuance? Questionou-se o fato da empresa X, tá? Eu tirei o nome, porque esse não é o objetivo aqui é o exemplo didático. Ela não comprovou que atendia a exigência de ter integralizado capital social em montante compatível com as exigências editalícias, tá? A empresa comprovou em sua documentação de habilitação no pregão apenas a alteração de capital social com elevação do capital social de R$13.000 para R$600.000, registrado em 3 de setembro de 2001, sendo que tal aumento seria integralizado somente em 24 meses. E aí, nota-se, portanto, que houve um aumento substancial no montante do capital subscrito às vésperas da realização da licitação, sendo que a integralização total das cotas ia ocorrer passado quase 2 anos de execução do contrato. Veja que aqui no caso concreto o contrato ia iniciar e aquele recurso que ia permitir a habilitação, no caso em concreto da empresa, para participar, né, 10% do valor estimado da licitação, do contrato, ele só ia estar disponível 2 anos depois de já iniciado o contrato. E aí, nesse caso concreto, não foi considerado um excesso, tá? Foi considerado que, de fato, não houve a comprovação e houve uma movimentação para alterar o Estatuto Social, tá? Que não foi bem vista pelo Tribunal de Contas da União. E aí fala, embora não possa ser levado em conta por si só, como um risco para o contrato, visto que há os índices financeiros e contábeis, e esses devem ser levados em conta para considerar a capacidade da empresa, entendo que, nesse caso, a exigência da integralização não extrapolou as exigências previstas no artigo 31 da Lei 866, né? Tal exigência é lícita desde que respeitado o limite dos 10% do valor estimado da licitação, que está previsto no 31, parágrafo 3º, aferido apenas no momento da contratação. Não configura a restrição indevida à participação da licitação. Ou seja, senhores, o que esse acórdão faz? Ele permite a exigência de capital social integralizado não na fase de habilitação, mas no momento da contratação. Se vai iniciar o contrato, aquele recurso tem que estar disponível no momento da contratação, para que a licitante vencedora ela comprove que ela tem capacidade econômico-financeira para realizar aquele objeto. Então, de repente, no seu caso concreto, a administração pública ela pode sim trazer essa questão da integralização para dentro da exigência do seu edital, tá? Então, guardem isso. Momento da contratação, o que é diferente da habilitação. Não pode inabilitar porque não possui capital social integralizado, mas na hora que iniciar o contrato, pode sim ser feita uma verificação a respeito do percentual do capital social, se ele já foi integralizado e se isso vai permitir comprovar a capacidade econômico-financeira na hora da contratação. Você sabia dessa? Então fica a dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, e estou aqui para ensinar os senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Fica a dica. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, @prof.ana.mendes_oficial. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para saber toda vez que sair uma nova aula. E, senhores, divulguem o canal, tá? Pode maratonar os vídeos, porque são gratuitos, são feitos com qualidade e com carinho, tá? É um trabalho voluntário aqui da professora Ana Mendes. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!